estamos aqui hoje com os 3 autores do livro, que é a professora Soraya Saura, a professora Ana Cristina Zimmermann e o professor Bernard Andrier, que são os 3 autores desse livro. Eles vão falar aqui para vocês um pouquinho, vão conversar um pouquinho com vocês sobre o livro, a gente vai mostrar algumas imagens do livro. Esse livro ele já vai estar disponível, não a partir de hoje, a partir de amanhã, no portal de livros abertos da USP, é um livro que vocês podem, na versão digital, baixar gratuitamente o livro, como todos os da coleção Sinusp. Terão alguns exemplares impressos também, que ficarão disponíveis para retirada no escritório do Sinusp. Nenhum dos livros do Sinusp é cobrado. Então, é muito bom para a gente retomar a produção dessa coleção, ainda mais com esse livro tão fundamental. Eu acho que a Ana e a Soraya podem contar um pouco da história aqui até melhor, mas, basicamente, o Bernard encontrou imagens até então desconhecidas de talvez um dos principais precursores ou pioneiros do cinema, que é o Jules Etienne Marais, que é um francês que fazia cronofotografias, várias fotografias para estudar o movimento. Ele era, mais até antes de ser um cineasta, ele era também um cientista que estava querendo estudar o movimento das pessoas e dos animais, e de uma forma que não é coincidência, né, mas é exatamente o assunto do livro, essas imagens dele, embora muitas sejam conhecidas, essas imagens esquecidas são em uma parcela muito significativa de pessoas negras, né? Não é à toa que essas imagens não vieram a público antes, elas estavam ali, simplesmente foi escolhido mostrar outras imagens que não a das pessoas pretas. E acho que o livro é muito sobre isso também, essa descoberta toda. Então, eu queria chamar aqui a Ana, a Soraya e o Bernard para falarem um pouquinho com vocês. O Bernard, a gente vai mostrar alguns trechos do livro, porque a gente ainda não tem como distribuir para vocês a cópia física, mas a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Desculpa, eu esqueci uma coisa aqui muito importante, que é apresentar também a Elisa, da nossa equipe, que foi quem fez toda a diagramação do livro, toda a produção editorial do livro, junto com um ex-estagiário nosso, Roger, que, se tudo der certo, vai chegar aqui também. Bom, então, boa noite a todos, todos. Estamos aqui muito felizes com esse momento. Prometemos que não falaremos demais, tá? Que o importante é o livro e o filme, então não se preocupem, é só uma rápida apresentação. Então, nós somos, tanto eu quanto a Soraya, da Escola de Educação Física e Esporte, e temos aqui um projeto com o Sinusp já há quantos anos? 12 anos, que é o Cinema e Corpo. Então, desde o início, a proposta desse projeto era discutir as noções e as percepções de corpo na intersecção com o cinema, na perspectiva de diferentes áreas. Porque nós entendemos que isso enriquece a nossa área. É uma área que pensa o corpo, o movimento, né? Só que é uma área que, enfim, dialoga, é uma área multidisciplinar, dialoga com muitas outras áreas. Então, essa foi a maneira de ampliarmos os nossos horizontes também, com essa linguagem artística. O Sinusp, vocês sabem muito bem, não precisa falar, é fantástico, é um patrimônio assim, espetacular da universidade, comemora aqui agora seus 30 anos, né? Tem uma programação toda especial, vocês estão acompanhando. Essa parceria, para nós, é muito preciosa, muito importante. Nós sempre aprendemos muito aqui com o pessoal, né? O Thiago já é nosso parceiro desde o início do programa, e todo o material que sempre é elaborado aqui fica muito bom mesmo. Então, a gente fica feliz. Tá? Eu vou passar um pouquinho para a Soraya, e depois eu passo para o Bernard, ele vai apresentar o livro para vocês, e depois do livro vocês podem acessar. Temos também uma colega que está chegando aí também, vai falar umas palavrinhas também, mas está chegando. Obrigada, Ana. Então, boa noite a todos e todas aqui presentes. É um prazer a gente estar aqui lançando o livro com o Bernard, com a Ana, com o Sinusp. Como a Ana falou, uma parceria já de muito tempo. E a gente achou bem especial a escolha do Bernard de trazer essas imagens aqui para o Sinusp, para a Universidade de São Paulo. E a gente, enfim, tem trabalhado em cima desse material. É um material bastante inovador, traz muitos questionamentos, né? Muitas intrigas, e está situado dentro de um contexto específico do estudo do movimento, né? Esse movimento que é estudado sem contexto, o corpo
fora, né, de qualquer contextualização e o movimento, essas imagens sequenciais do Marais, que justamente dão origem ao cinema também, né? Então, parece que congrega, né, num só ponto o cinema e o corpo, que têm sido assuntos de debates aí ao longo desses 12 anos, e não acaba, Bernard. Simplesmente não acaba, né? Porque é um assunto infindável mesmo. Então, agradeço a presença de vocês, parceria com o Thiago, com o Sinusp, a equipe da diagramação, a Isa, caprichou demais, vocês vão ver, está muito lindo. Chegou a Débora, vem aqui, Débora. A Débora é a nossa convidada, pesquisadora do grupo de estudos, para fazer algumas considerações aí sobre as imagens. E, bom, sem mais delongas, então, vou passar para o Bernard. Moi d'abord. Que depois a Débora vai falar. Ok. Tá? Você vai traduzir isso. Tu traduis? Je comprends le portugais, mais je ne parle pas encore portugais. Brésilien. Ele disse boa noite. Ouais. Et je suis très, très ému d'être là ce soir parce que c'est une grande aventure grâce à vous de publier cet album. Il existe 11 albums Marais à Paris et c'est le seul album qui présente des personnes, on dit en français, des personnes racisées. Dans le texte, on dit des nègres à l'époque. Então, ele está muito feliz de estar aqui, principalmente por ser uma grande aventura, feita em colaboração e graças aos esforços do Sinusp, tem uma grande equipe trabalhando nesse projeto já há bastante tempo, para que a gente possa divulgar. A ideia era justamente publicizar essas imagens, esse álbum e essa discussão. Então, ele começa introduzindo que em Paris existem 11 álbuns Marais. Eles foram elaborados no final do século repassado, né, 1880, 90. Então, esses álbuns contêm as cronofotografias que foram realizadas na estação fisiológica. Já estou avançando aqui na explicação, né? Ele não falou tudo isso, eu estou falando. Mas, então, desses 11 álbuns, tinha um que estava na biblioteca lá da Universidade de Paris, enfim, que não foi publicado, enfim, estava lá, e ele começou a analisar, e é dos 11 álbuns o único que tem pessoas racializadas. No álbum está, inclusive a legenda está como negros, né? Então, é isso. Et donc personne en France n'a voulu publier cet album. Parce qu'on a une conception très, très blanche, très, très coloniale du travail de Marais. Et donc, je remercie Anna, et Soraya et Jack, tout le monde qui a travaillé pour ça, parce que je pense que le fait de le mettre publiquement, gratuit, dans le monde entier, ça va faire connaître aussi une autre histoire, puisque les photos ont été faites à l'exposition coloniale de Paris. Ah, sim. Dos 11 álbuns, esse nunca foi publicado, porque a visão que se tem na França, então, é bastante colonial, é muito branca, né? Então, esse álbum, especialmente, nunca foi publicado. E é muito importante, então, que haja essa divulgação, enfim, desse material, até para contar uma outra história, né, que está aí, que acompanha a história da elaboração dessas imagens. Eles tinham uma estação fisiológica em Paris, onde eles faziam as imagens, e eles pegaram as pessoas negras, eles pegaram da exposição colonial, né, das grandes exposições que havia na época. Então, eles foram lá, pegaram pessoas e levaram para essa estação fisiológica para fazer essas imagens. Porque a ideia era comparar, então, e buscar dados objetivos, né, que pudessem, talvez, demonstrar uma diferença, né? Na anatomia, na forma de correr, enfim, na caminhada, né? Então, aqui são algumas das imagens que estão no livro. No livro, nós publicamos praticamente todas as imagens, são poucas que não estão no livro. Oui, donc ici, vous avez des images, il y a des images avec des animaux, parce que vous voyez, ici, il y a une petite pendule, en fait, qui permettait de mesurer le temps de l'image. C'est pour ça qu'on dit chronos, le temps,
photographie. Ça permettait de montrer le mouvement. Donc c'est l'ancêtre du cinéma. Des oiseaux qu'on lâchait. Então, vocês veem que sempre nas imagens vai ter no canto vai ter relógio, né, cronômetro para mostrar. Por isso que é cronofotografia, para mostrar a sequência do movimento, né, quando a fotografia, quando a imagem. En fait, l'idée de la chronophotographie, c'est de montrer le mouvement en coupant l'image, voyez, en faisant des séries d'images dans le temps. C'est l'ancêtre du cinéma. É isso. Então é uma série de imagens no tempo, né? Então é o início do cinema. Isso eu vou fazer um parêntese aqui, que é para nós da educação física é o início também de uma linha, de uma área de estudos que existe até hoje, que é o estudo do movimento pelos pontos, né? Na localização dos pontos no espaço. Até hoje a gente tem, claro, com uma tecnologia bastante diferente, mas é a mesma ideia. Et donc donc ça, c'est les animaux. Aqui é o que todo mundo queria saber, como é que o gato cai em pé, se o gato cai em pé. Olha aí, ó. Já tinha essa curiosidade lá naquela época, então ele fez as imagens, né, para ver. En fait, on a retrouvé le prénom des personnes noires qui sont... Voilà, ici, on a le prénom des gens qui ont été photographiés. C'était au crayon à papier ici. Donc on l'a retrouvé. On a retrouvé la tribu en Afrique d'où ils venaient. Donc ça a permis dans le livre, vous verrez, on a fait tout un travail ethnographique. Então no álbum tem escrito a lápis embaixo na legenda o nome e a etnia das pessoas. Então foi possível mais ou menos localizar da onde eram algumas dessas pessoas que foram que tiveram suas imagens. Voilà, donc ça c'est le Raoul, le commandant Raoul, qui est un sujet qui est blanc, qui est photographié très souvent. Et l'idée, c'est de comparer la foulée des hommes blancs avec celle des noirs. Então, esse é o comandante Raul, que ele aparece várias vezes nas cronofotografias, ele é bem frequente lá. E a ideia era, então, comparar a marcha, a corrida, a anatomia dos homens brancos e dos homens pretos. Voilà, là, c'est les sujets noirs donc, qui sont photographiés, toujours sur des fonds blancs. Vous voyez, on mettait un drap derrière et on faisait passer le personnage devant. Et ensuite, on coupait les images en série pour reconstituer, comme tu l'as fait tout à l'heure, on va le voir. Então, sempre em frente a fundo branco, é uma ideia da ciência objetiva, né? Na época, então, a gente vai ter dados... a gente recorta o elemento cultural histórico, teoricamente, né? Ça, c'est un enfant. Donc, il y avait des enfants aussi qui posaient et qui lançaient des poids. Ici, c'est le lancer du poids. Então, esse é o lançamento de peso, né, também, que é uma criança, né? Voilà, aussi beaucoup de travaux manuels qui étaient photographiés, comme la forge. Vários trabalhos manuais que também são fotografados. Voilà, et donc toujours cette foulée, vous voyez, en fait, il y a eu toute une théorie anthropométrique pour montrer la différence dans l'appui au sol des personnes et la foulée, la manière dont ils couraient, la position du buste pour faire la comparaison. Então tinha toda uma teoria antropométrica, né, para dizer, então, olha, a diferença na posição, no tamanho, na largura da passada, enfim. Et dans le livre, on explique ça. Très bien. No livro tem toda essa discussão, né? Então, bem melhor, inclusive. Là, c'est la couverture. Et il y a le film, il va montrer quand il court. Ouais. Et donc là, ils ont reconstitué ça, c'est le livre, voilà. Et là, il y a un film pour vous montrer comment on se sert des images pour refaire le film chronophotographique. Então, aqui o pessoal do Sinusp fez trabalho de... Voilà, sur la planche 35, par exemple, on voit donc une personne qui vient de Dakar. Et on va voir ici qu'elle elle va courir, puisque en fait, on va pouvoir faire défiler l'image de manière horizontale. Et en fait, on a conservé les films. Voilà, vous voyez ? Voilà.
Então, essa montagem foi realizada pelo Sinusp, né? Eles pegaram essas imagens. Voilà, c'est le montage en fait chronophotographique qui fait le cinéma. Funciona, enfim, o início do cinema, né? Alors là c'est un peu accéléré, hein, parce que dans la réalité, il ne court pas aussi vite. Hein, mais après, il y a la vitesse, voilà, la vitesse qui va apparaître. Voilà, ça c'est la vitesse normale de marche. En fait, c'est dans le DVD. DVD, il y a les films, en fait, quelques extraits. Ouais. Aussi, vous pouvez voir qu'ils portent les habits traditionnels de leur culture, parce qu'ils sont extraits de l'exposition coloniale, et on les amène dans le studio avec les habits en fait qu'ils portent à l'exposition. Eles são retirados da exposição e trazidos para esse local para fazer essa coleta de imagens com as roupas que eles estavam na exposição. Voilà, merci pour tous ces films. Merci beaucoup. Então a gente traz esse material no livro e levanta um pouco o questionamento sobre o racismo científico da época, né? E que, enfim, tem aí suas marcas até os dias de hoje. E a Débora vai comentar um pouquinho, então, sobre essa relação do racismo científico com o campo das artes. Boa noite. Me chamo Débora, já foi dito. Eu sou orientanda da Ana. Eu fiz o meu mestrado na educação, chamado Corpos Negros, Seus Saberes no Chão da Escola. E esse mestrado ele trata da questão da corporeidade negra na escola, e por isso, né, dessa epistemologia, e, na verdade, de a gente tentar fazer até uma revisão epistemológica da contribuição da população negra, né? E aí, nesse sentido, a gente está falando necessariamente de uma crítica a esse racismo epistêmico. Tem um texto do Stuart Hall, e o Bernardo estava falando sobre o fato de esse álbum não ter sido lançado, né? Por que será que esse álbum não foi lançado? E aí ele mesmo trouxe. É um álbum em que continha pessoas negras, e essa não era a imagem que se passava da França. Então, o texto do Stuart Hall, ele vai falar sobre o Ocidente e o Resto, é o título, né? E ele vai trazer a forma como o Ocidente se inventou, primeiro, para poder inventar o resto, né? E essa ideia de resto, essa perspectiva de supremacia e resto. E para se inventar, o Ocidente ele também se diminui, ele também se reduz, mas se reduz em algo que vai ser hegemônico. Porque, para se reduzir, por que eu estou dizendo se reduz? Porque também é diverso. E também, por exemplo, nesse caso, né, a gente tem um país que tem pessoas de diversas racialidades, mas que, na hora de se representar ali, quer se representar apenas por uma única, né, por uma única população que vai se dizer que é a majoritária, que mais a contempla e tudo mais. Então, esse tipo de imagem que a gente faz, esse tipo de escolha, são essas escolhas que fazem com que o imaginário coletivo seja um imaginário coletivo racista. É assim que foi se constituindo o racismo nas suas várias esferas no mundo todo. Então, o racismo científico é parte disso, porque ele vem como uma justificativa para os racismos estruturais, para a escravização, para tudo aquilo que foi negado às populações negras, indígenas, etc. Tudo que foi negado a elas é justificado a partir desse racismo científico, né? E aí a gente precisa olhar para isso e pensar, poxa, eram os acadêmicos da época, eram os cientistas de uma determinada época que estão ali dizendo que estão demonstrando cientificamente que a inferioridade de uma população em relação à outra. Isso é muito grave. O Mignolo tem um conceito, porque a gente estuda muito a linha da decolonialidade, o Mignolo tem um conceito que é da desobediência epistêmica. E aí a gente precisa pensar que, a partir no racismo estrutural, para a gente pensar nesse racismo estrutural que também é alimentado pelo racismo científico,
a gente precisa sempre praticar a desobediência epistêmica, que é a gente duvidar mesmo, sempre, independente de se esse conhecimento está sendo trazido pela academia ou por quem quer que seja, né? Então, ele vem num determinado formato, mas ele é sempre ideológico. Ele não tem, a gente não pode acreditar num conhecimento que seja neutro. Essa neutralidade da ciência objetiva que a Ana comentou, né? Essa coisa da ciência objetiva e tal, que vai excluir o caráter sociocultural, subjetivo e tudo mais. Só que ele não consegue excluir, ninguém exclui isso de uma pessoa, de uma população. O que a gente faz é não falar e ocultar certos saberes, certas verdades, certas histórias. Então, quando se faz essa escolha, também é uma escolha por uma manutenção de uma hegemonia, né? E aí a gente precisa, na academia, enquanto cientistas, aí, produtores de conhecimento, sempre duvidar e combater o racismo epistêmico. Tem a ver com desobediência epistêmica, então desobedecer aquilo que a gente identifica, né? Primeiro identificar, e aí desobedecer esse racismo científico que existe até hoje, e vocês também devem se deparar com ele na universidade, e aí falar também da importância da arte nesse sentido, né? Porque esse imaginário, o cinema é um grande responsável por uma série de falhas que a gente teve na nossa formação, por exemplo, desse ponto de vista das relações raciais. Então, quando a gente tem uma perspectiva de mundo, muitas vezes estadunidense, porque nós consumimos muito, nós, Brasil, consumimos muito cinema estadunidense. E a gente tem até uma imagem completamente errada dos Estados Unidos, porque a gente vai sendo alimentado por um ideal, né, do sonho americano lá, que é posto nos filmes, e aí quem não vai conhecer, vai sempre achar que é aquilo mesmo. Você vai sendo alimentado por isso e vai entrando no nosso consciente, no nosso inconsciente, e assim também para as relações raciais, assim também para a corporeidade negra. Então, a gente pensar que é através das imagens que a gente ficou décadas e décadas sem se falar da racialidade, por exemplo, de Machado de Assis. Através de imagens, porque a gente teve nos nossos livros, quando criança, esse Machado de Assis preto e branco, que era aparentemente branco. E aí, depois de muito tempo, que a gente vai saber que Machado de Assis era negro. Então, a imagem tem esse poder, né? Então, a representação da Cleópatra com uma atriz branca faz um imaginário que é muito difícil de ser combatido depois. Como é que você desfaz isso de toda uma geração, ou de gerações, que se pautam naquele filme, naquelas imagens, para a compreensão de um momento histórico, da realidade. Então, existe uma necessidade muito, muito grande de a gente ser responsável, como cientistas e como artistas, né, na construção dessas imagens das pessoas não brancas e da não reprodução dos racismos científicos, estruturais e estéticos, né, e éticos na produção, seja acadêmica ou seja artística. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença da Débora. Muito obrigado, Débora. Importantíssimo tudo isso que você falou. Tem tudo a ver com toda a história do cinema também, né? Como essa janela para mostrar as coisas, muito além e toda a discussão que você está fazendo tem tudo a ver também com a falsa separação que se faz entre cinema documental e ficcional, por exemplo. Todo filme que a gente vê é uma representação também, é uma escolha também, né? Então, coisas para estar sempre na nossa cabeça com qualquer coisa que a gente está vendo, esteja em movimento ou não, né? Então, muito obrigado, Débora, muito obrigado, Ana, Soraya, Bernard. Vejo aqui que também chegou o Roger, que trabalhou também durante muitos anos na diagramação desse livro. A gente está nessa missão já há uns 3, 4 anos, a pandemia nos atrapalhou bastante. Está aqui também o Murilo, da nossa equipe, que fez essas animações inéditas que vocês viram aqui, né? Isso é o começo do cinema. Quando essas imagens foram captadas, não existia câmeras que conseguissem captar muitas dessas imagens e não existia projetor também. Então, você conseguia captar algumas poucas dessas imagens, se adaptava, quase como fazendo escrevendo, desenhando na borda do livro e virando rápido as páginas, né, o flipbook ali, para conseguir ver essa simulação de movimento, que depois que vão ser estabelecidos como câmeras que captam mais tempo, projetores que exibem mais tempo, e aí a gente vai ter o que a gente chama de cinema, mas isso aí não dá para dizer que isso não é cinema, né? Então, esse é de verdade mesmo os primeiros cinemas. E, enfim, um prazer para a gente poder publicar esse livro, e a partir de amanhã aí deve estar online. A gente vai postar nas redes sociais o link fácil para vocês acharem aí também, e daqui uns 15 dias vai ter umas cópias impressas também do livro aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Bom filme para vocês.